Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bem dizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bem dizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel, meu amado. Precisas confiar em mim, não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Vamos do começo? Comigo? Desperta, povo meu, para o louvor e adoração, porque é para isso que fomos chamados. Uma vez mais. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Desperta, povo meu. Vocês, força. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Santo. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel, meu amado. Precisas confiar em mim, não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Só vocês precisas confiar em mim. Põe a mão no coração e diga: precisas confiar em mim. É Deus falando com você. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Agora sim, vai. Um Deus apaixonado. Vamos aplaudir esse Deus apaixonado, que nos ama com amor apaixonado. Que forte isso, não, gente? Um Deus que nos ama com amor apaixonado.
Essa é a razão de cantar. Há uma razão por que cantar, há uma razão por que tocar, há uma razão por que se viver. O Deus apaixonado tem os olhos fixos sobre nós. E ainda que nós não acreditemos em nós mesmos, Ele deposita confiança em nós. E Ele diz para si mesmo: Ele vai se levantar. Ele vai se recuperar, ela vai se recuperar. Caiu, sim, mas vai se recuperar. Talvez as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, o seu grupo, sua família, olhem para você e dizem: sem solução. Mas Deus não, Deus olha, e mesmo te conhecendo profundamente, sabendo do que você é capaz, Ele olha cheio de esperança, cheio de confiança e diz: eu sei que Ele pode, eu sei que ela pode. Ele vai se recuperar, ela vai se levantar. Por isso, encerrando esse nosso encontro, encerrando esse nosso momento de partilha, eu digo a vocês: se você estava caído, prostrado, já é hora de se levantar, porque o olhar apaixonado de Deus está sobre ti. O olhar apaixonado de Jesus está sobre ti, como estava sobre Simão, depois que ele o negou por 3 vezes. Diz o evangelista: Jesus fitou nele o olhar, olhou-o e amou. Seja você uma pessoa, seja o seu ministério de música, ou seja você quem for, esteja você onde estiver, no estado que estiver, Jesus fita sobre ti o seu olhar, e como a Simão, Ele olha a você e o ama. E não se cansará. Se 1000 vezes você cair, Ele estará lá. Como diz a canção: se 1000 vezes eu caí, não é, Tapchura? 1000 vezes estavas lá. 1000 vezes estava lá. E se ultrapassarem as 1000 vezes, Ele ainda está lá. Ah, mas todo mundo foi embora. Ele permanecerá lá, para te sustentar, para sustentar o seu canto. A mais linda canção que você canta, que se chama Vida, a sua própria vida, que nem sempre é cantada com acordes e com harmonias, é cantada com o testemunho de quem entendeu que Deus o ama e por isso persiste, insiste, não desiste. Não se acovarde. Diga para quem está do seu lado: não se acovarde. Persista, insista e não desista. Até porque Deus tem um plano, um lindo plano para todos nós, que ainda não se realizou, está a caminho. Eu quero começar essa nossa partilha contando um pouco de história nesse primeiro momento, porque tem um pouco de história atrás do que estamos vivendo aqui. Nós temos muito que celebrar. Sei que tem muita gente lamentando por tantos acontecimentos, por tantas dificuldades, por tantas dores. Tem gente até doente. Tem gente que está caindo o cabelo das cabeças,
com tantas preocupações, com tanta ansiedade, com tanto sofrimento que tem passado. Mas nós temos muito que celebrar. Muito, muito, muito que celebrar. A Renovação Carismática vai completar seus 50 anos. Está na iminência de completar 50. Já completou, disse o Padre Jonas, em fevereiro. Mas teremos a celebração no Vaticano, no final de maio, início de junho. Até já convido vocês, eu e o Padre Delton, também estamos indo para lá com uma caravana. E vamos fazer um retiro antes nos santuários marianos, em preparação para depois participarmos do Pentecostes. E se vocês músicos quiserem ir conosco e vivermos juntos essa experiência, entre em contato então com a comunidade do Padre Delton, coraçãofiel@coraçãofiel.com.br. Serão dias de grande bênção. A partir do dia 24 de maio, nós estaremos indo para esta grande jornada de fé. Mas junto com a renovação, porque somos filhos da renovação, também fomos atingidos por essa onda, essa pedra que foi lançada lá em Duquesne, na Pensilvânia, jogada no meio do lago por Deus, gerou ondas. Já viram a pedra que é lançada no lago? E as ondas começam a fazer círculos em volta. E essa onda chegou até nós aqui no Brasil. E nós somos frutos desse mesmo Espírito. E esse Espírito Santo que foi derramado, que nós vivemos, experimentamos a efusão desse Espírito pela renovação carismática, nos fez cantar um cântico novo, um canto diferente, um canto que se fez ponte para levar Deus aos homens, ponte para trazer os homens para Deus. E quantas vidas foram impactadas e têm sido impactadas pela música católica. Quantas vidas foram resgatadas, alcançadas, até mesmo conduzidas à transformação pela música, que é um belíssimo veículo para levar Jesus e o seu amor aos corações. A começar por mim. A última coisa que eu imaginei na minha vida é que um dia eu pudesse cantar. Quando eu tinha meus 15, 14 anos, passava pela minha cabeça tudo, menos cantar na igreja ou cantar qualquer coisa, porque eu não acreditava, nem imaginava que eu fosse capaz de cantar. Mas um dia, impactado por uma canção, em 1979, tendo 16 anos, uma canção ungida pelo Espírito Santo, eu devo dizer, porque só podia estar ungida esta canção para tocar um camarada como eu. Não sei se você pode dizer a mesma coisa a respeito de si, mas eu digo de mim. Para tocar um camarada como eu aos 16 anos, tinha que ser uma canção ungida pelo Espírito Santo, e é o tema desta palestra, uma música ungida pelo Espírito Santo. E ouvindo esta canção, contra toda expectativa, Deus disse: Tu és meu, eu te comprei a preço de sangue na cruz, segue-me. Essa foi a voz interior que eu ouvi, Jesus me dizendo: Eugênio, tu és meu, eu te comprei, isso é, paguei preço de sangue na cruz por ti, em resgate de ti, agora vem e segue-me. E contra toda expectativa, eu disse: sim, eu vou. Não respondi depois de amanhã, não respondi amanhã, foi uma decisão naquele momento.
Vocês já conhecem essa história de que eu era sambista e ouvindo a música enquanto os jovens ensaiavam para a missa, essa música me tocou. Não, eles não estavam fazendo show, não tinha holofotes, essa luz que me ilumina, não tinha câmeras, não tinha plateia, só tinha lá as 3 meninas e os 2 rapazes com violãozinho. Mas tinha a unção do Espírito Santo, que provinha da sinceridade daqueles corações jovens que só queriam servir e que ensaiavam para servir melhor o Senhor naquela missa de domingo, que se daria depois de 3 dias, porque era uma quinta-feira. E ouvindo o ensaio, a voz de Deus se fez ouvir em meu coração. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era real. Aí sim, confiei no seu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. E dali começou uma nova história em minha vida. Logo em seguida eu já quis ir para o grupo de jovens. Eu me esqueci, eu queria ter trazido a Bíblia que eu levei. Aliás, ela está no meu carro. Em cima assim? Cadê o Tiago Tomé? Eu acho que ele está com a chave. Ela fica no meu carro, não está porque eu coloquei. Eu ando com ela para cima e para baixo. A Bíblia que eu usei em 1979, quando eu ia no grupo de jovens. Vocês não podem rir da minha Bíblia, tá? Porque ela nem era minha, era a Bíblia da minha mãe, que tinha ganho de uma patroa em 1957. 6 anos antes de eu nascer. E a minha mãe guardava essa biblinha de capa vermelha, que tinha sido traduzida, a Bíblia tinha sido traduzida não fazia muito tempo. E aí então, eu com essa biblinha fui lá para o grupo de oração, o grupo de jovens. Aqueles mesmos jovens que cantavam na missa também tinham um grupo ao domingo de manhã, e eu comecei a participar do grupo entusiasmadíssimo, tocado por essa força maravilhosa, que chegou até mim por esse veículo, que se chama música. Não, a música não era um remédio. O remédio é Cristo, o remédio é Jesus. Mas o veículo chamado música, esse veículo maravilhoso que Deus inaugurou para nós, trouxe Jesus ao meu coração. Vocês sabem que muito da eficácia dos remédios se dá pelo veículo. Por isso, algumas farmácias, alguns laboratórios se distinguem uns dos outros. Não é pelo conteúdo do remédio em si, mas pelo veículo que o leva. Ó Jesus, ó meu Deus, eis a Bíblia. Vejam que estado ela já está. Por muito manuseio. Às vezes quando estou sozinho na roça, ou onde quer que eu esteja, eu não pego uma Bíblia nova para ler. Isso me faz voltar de onde eu nasci. Nasci para Jesus.
Nasci para Deus. A Biblinha da minha mãe. Obrigado, Jesus. Por favor. Ai, ai. Em 82, já 3 anos depois desse primeiro encontro com Jesus, eu servindo o quartel, aeronáutica, em São José, sem imaginar que fosse capaz e fosse possível, o Espírito Santo borbulhou dentro do meu coração e disse: canta. Eu disse: como? Escreve. Eu disse: por quê? Mas em seguida, como não ouvi resposta, disse: é melhor obedecer. Porque quem obedece não erra. E se for errado é quem está mandando. Mas ele não erra. O Espírito Santo não erra jamais. Então, naquela prancheta que eu tinha nas mãos para anotar o nome das pessoas que entravam no quartel, eu estava na guarita do aeroporto, no fundo do aeroporto. CTA é uma cidade em São José dos Campos, muito grande. Meus amigos que serviram comigo, já fazem mais de 30 e tantos anos, 37 anos. Esses meus amigos que me acompanham agora pela televisão, sabem do que eu estou dizendo, sabem o que é o CTA. E eu lá no fundo do quartel, perto da Embraer, na saída, eu anotava a entrada das pessoas com uma metralhadora pendurada no pescoço, uma HK.33 que dava 600 tiros por minuto, pronto para matar ou para morrer. Mas o Espírito Santo dizia: é melhor você viver e fazer viver. Escreva. Então, naquela mesma folha, eu virei ela do lado contrário e comecei a escrever a primeira canção da minha vida, que inaugurou esse ministério que hoje vos serve neste dia. És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Sua bondade é sem fim. Ó sim, és tudo para mim. Ainda que os montes se levantem e se transportem para o mar, creio em Ti, ó meu Senhor, e sei, jamais falharás. Essa é para o Padre Jonas, hein? Sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. Bem sei, minha vida assim sentido terá. Sentido terá. Sentido terá. E ali abria-se uma porta que eu jamais imaginava que fosse possível para mim. Jovem iniciante, 16 anos, iniciante na fé, agora compõe uma canção do nada. Escrevo um texto como esse e canto, compus e cantei ao mesmo tempo. Não foi letra, depois melodia, não. Ao mesmo tempo, as duas realidades fluíram de mim. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Quem sou eu? Não tive dúvida, isso é coisa do Espírito Santo, porque eu não seria capaz de fazê-lo, como ainda não o sou. Passados 37 anos, eu digo: ainda não sou capaz de fazê-lo, se não for movido pelo Espírito Santo. Então, naquele dia, meu coração se alegrou e eu disse: Deus me escolheu, não só para ficar de braços cruzados, olhando a caravana passar,
mas para atuar na evangelização, para ajudar os outros. E dali, meus irmãos, as coisas começaram a acontecer, e eu participei de um festival com aquela canção. Eu conheci o diácono Nelsinho na época, o Nelsinho Correia, hoje diácono, né? Que está no Amazonas hoje, por isso não está aqui, está em missão. Meu irmão tão querido, parceiro, companheiro de missão da música. Nós dois participamos do mesmo festival, ele na versão coral, eu na versão solo, individual. Com a primeira música, no primeiro festival que participamos, nós ganhamos o festival. Foi em Cruzeiro. E Deus ia confirmando o nosso ministério, dizendo isso. Vai, um passo a mais, outro passo a mais. Talvez você esteja olhando para mim e dizendo: por que ele está contando isso tudo para mim? Não é para vocês ficarem olhando para a minha história e dizendo: nossa, que bonito, que legal. Não, é para que você, olhando para a minha história, reflita sobre a sua própria história. Onde foi e qual foi a música ungida que te alcançou um dia? Onde foi e quando foi que você foi tocado pela primeira vez e a sua love story, a sua história de amor com Jesus começou? Nós temos muitos motivos para celebrar neste dia, neste momento aqui, irmãos, porque longa é a história. Naquela época, não tínhamos ainda músicas para louvar, músicas de adoração, eram muito raras. Graças a Deus, nossos irmãos evangélicos traduziam e faziam versões de músicas evangélicas americanas, e essas músicas chegavam até nós como: quero louvar-te sempre mais e mais, hoje é tempo de louvar a Deus, buscai primeiro o reino, entre tantas outras. E nós cantávamos e nos fazíamos valer naquela época, naquele tempo, há 30 anos atrás, das canções dos nossos irmãos. Mas Deus queria mais para nós, queria também que nós, como filhos, assim como eles, como filhos, também pudéssemos cantar. E inaugurou esse tempo maravilhoso, e de repente éramos muitos cantando. E a coisa foi se dilatando, até que um doido visionário chamado Heraldo Matos, o Tapchura, está ali. Fica de pé, Tapchura, fica de pé, por favor. Ele que... O Heraldo, na época, era responsável por toda a parte técnica da Canção Nova. Era ele que cuidava de tudo, desde a rádio não, porque só tinha rádio também. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Desde a rádio até o som dos eventos, né? Porque nós fazíamos o rebanhão, os sons fora daqui. Era ele que cuidava de tudo, ele era o técnico, ele que entendia das torres lá, da transmissão da rádio, coisa assim. Mas o Heraldo visionário, como disse o Padre Jonas hoje, olhava e via o invisível. Ele armou um estúdio que se chamou Community Studio. E ali começamos uma jornada de fé, onde ele chamava a gente e dizia: vocês não querem gravar essas coisas que vocês estão compondo? Mas nós não temos condições. Ele diz: nós damos um jeito. E nos empurrando e nos impulsionando, porque o Padre Jonas vinha abrindo caminho para nós, dizendo: vão, meus filhos, vão. Nós fomos assumindo a responsabilidade. E hoje eu até trouxe para vocês verem a capa do primeiro LP que nós lançamos como Grupo Mensagem 2000, né? Isso foi em 1989. A capa é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar primeiro para a câmera. Veja nesse desenho se não há uma profecia. Captou? Trata-se de uma clave de sol
sendo construída com massa, tijolo e cimento. O que diz isso para você? Nós estamos começando uma nova fase dessa música católica. Não sabíamos como fazer. Não sabíamos se ia dar certo. O Grupo Mensagem levou 2 anos para vender 1000 LPs. As pessoas que compravam esse LP, para se sentirem honradas, assinavam um livro de ouro. Vocês acreditam nisso? Quem tinha coragem de comprar o nosso LP, nós deixávamos assinar um livro de ouro. Um livro. Já pensou, sei lá, no supermercado, na padaria, seja onde for, e o pessoal falou assim: compra o pão que nós deixamos você assinar o nosso livro. Foi assim. Ninguém acreditava em nós jovens, ninguém acreditava num grupo musical. Nós inaugurávamos que um grupo musical de jovens era capaz de cantar. Pergunta se as gravadoras quiseram apoiar nós. Se não apoiavam nem os padres direito, né? Quem cantava naquela época era só o Padre Jonas, com muito sacrifício. O Padre Zezinho. Mas um grupo musical nem imaginava. Mas nós, com a cara e com a coragem, abraçamos. Como disse o Padre Jonas, vendo o invisível, profetizando com este desenho que foi a primeira capa, nosso canto, nossa vida, que Deus ia construir uma história para a nossa música e que nós íamos chegar lá. E não é que nós estamos aqui hoje? Quem podia imaginar que daquele tempo que eram uns 4 gatos pingados, nós chegaríamos a essa multidão? Há poucos dias nós estávamos lá no ENF, no Encontro Nacional da Renovação Carismática, e os mesmos músicos, tantos que estão aqui, estavam também lá. Uma outra multidão de músicos adorando o Senhor de um modo tão admirável. As coisas foram acontecendo, sem promoção, sem internet, sem televisão. As coisas foram acontecendo, as músicas foram chegando onde nós não podíamos ir, através do LP, através do cassete, e nós íamos lá no Iapoque, o povo estava cantando. Ia também ao Chuí, e lá estavam cantando. Depois, mais recentemente, saindo fora do país, indo em outros países, até no Japão, e chegávamos lá, o povo estava cantando. Meu Deus, isso é obra do Senhor, é admirável aos nossos olhos. E a Renovação Carismática Católica, e nós todos somos testemunhos, a música teve um papel fundamental na difusão da Renovação Carismática Católica. Meu Deus! Porque a identidade da Renovação Carismática sempre foi principalmente o louvor, a adoração, os cantos de alegria e os cantos de oração. Tanto que muitas vezes nós éramos taxados daqueles que ficavam com as mãos levantadas. Ih, esse povo da mão levantada. Não era, Célio? Ih, esse povo das mãos levantadas. Não quero esse povo da mão levantada aqui não. Porque era um povo que louvava. Um povo que cantava, que celebrava. E a música sempre teve um lugar especial no papel, no trabalho da Renovação Carismática Católica. E a Renovação Carismática percebeu isso, reconhecendo isso. No início da década de 90, iniciando o trabalho da ofensiva nacional da renovação, criou uma secretaria.
E eu, contra toda expectativa, porque não sou músico, não sei tocar, não sei cantar, quer dizer, canto um pouquinho, mas nunca estudei, nunca fiz cursos de vocal, não sei o quê. Comecei cantando, ajudando o Padre Jonas nos LPs, lá na década de 80, final de 80, início de 90, fazendo back. Eu, Marta, minha esposa, que está aqui, Roseli Duque, que também está aí, Missão Mensagem Brasil. Mas contra toda expectativa chamaram a mim. Numa tarde em que eu estava reunido com o grupo, rezando, porque isso também é importante. Todo grupo, todo ministério de música deveria ser um grupo de oração. Deveriam se reunir pelo menos uma vez por semana para rezarem juntos. Depois pode até tomar um café juntos. Porque Jesus rezava com os discípulos, depois sentava à mesa para comer. E comer é bom. Coisas lindas acontecem ao redor da mesa do almoço, do jantar, do cafezinho. É bom. Deus ama quando nos reunimos ao redor da mesa. Até porque terão dias em que muita gente não vai querer ir na reunião por causa da oração, mas vai por causa do café. Vai por causa da janta. Aí Deus usa desse pretexto para tocar o coração dele. Mas todo grupo, todo ministério de música deveria ser um grupo de oração. O nosso ministério era um grupo de oração e fervoroso. E ó, xandalacandra, muito. E rezávamos uns pelos outros, e partilhávamos a palavra. E às vezes nos reuníamos para ouvir uma palestra que estava gravada num cassete do Padre Jonas. Ouvíamos em 4 momentos, 15 minutos a cada momento, para não ficar muito cansativo. Éramos criativos, para que o nosso ministério fosse eficaz, para que nós não fôssemos meros cantadores de moda, para que não fôssemos meros grupos de entretenimento. E graças a Deus e ao seu Espírito Santo, só a eles o Senhor deu eficácia ao nosso ministério. E graças a Deus eu tenho muitos testemunhos de muitos irmãos espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, de ministérios que se iniciaram e que se beberam da fonte do nosso ministério e que hoje realizam obras maravilhosas, muito melhores do que nós. Graças a Deus, não a nós. Mas a renovação carismática, reconhecendo isso, reconhecendo a necessidade que nós músicos precisávamos de formação, de informação, de orientação, criou a Secretaria Davi, que depois eu chamaria Secretaria Davi das Artes. E eu reunido lá no grupo, na casa do Carlinhos e da Cidinha, membros do Mensagem, num sábado, toca o telefone e era o Padre Jonas que dizia: negão. Sim, padre. Estou ligando para dizer que o seu nome foi citado e escolhido aqui para ser o secretário da Secretaria Davi, está sendo criada a Secretaria da Música. Eu disse: eu? Ele disse: sim, você. Mas eu falei: padre, mas eu não entendo nada de música, o que eu vou ensinar para esse povo? Ele disse: mas Deus não está buscando quem entenda demais de música. O momento exige profeta, o momento exige quem toque coração e não instrumento. E meu filho, disse ele, graças a Deus, você tem sido usado por Deus. E eu disse para ele: graças a Deus,
E graças ao Senhor que fecundou em mim esse ministério. Ainda hoje, fecunda o meu ministério. Estar do lado dele faz o meu ministério se potencializar. Parece que há uma ação extraordinária quando estou do lado do Padre Jonas para exercer o ministério que Deus me confiou. E aí então, a partir daquele dia, meus irmãos, começava a Secretaria Davi, e aí eu passei 6 anos viajando o Brasil afora. Viajei em todos os estados do país, e onde eu ia, a bandeira era: cantem. Oportuna ou inoportunamente, cantem. Se tiver plateia, cantem. Se não tiver, cantem também. Se tiver palco, cantem. Se não tiver, cantem também. Se o povo aplaudir, cante. Se eles vaiarem, cante também. Se tiver luz, cante. Se não tiver, o que faz? Cante também. E assim, Brasil afora, nós fomos indo, visitando todos os estados, entrando pela selva amazônica, de barco, seja como for, eu ia muitas vezes, deixando minha esposa, Marta, nós temos 5 filhos, quantas vezes eu saí de casa, deixando Marta sozinha com as crianças, até mesmo em dias em que ela no hospital tinha acabado de ganhar bebê, e eu tive que deixá-la para ir. E fui. Duras provas. Deus estava em tudo isso. E quantas vezes, meus irmãos, porque nessa trajetória havia um preço a pagar, e quantas vezes os riscos, os acidentes, as tragédias que experimentamos e que vivemos, os corpos destroçados que vimos pelos nossos caminhos, em acidentes terríveis. Graças a Deus, não foram os nossos. Deus nos protegeu até aqui. Acidentes que sofremos. Eu mesmo sofri um acidente quando fui cantar na missa de comemoração do aniversário de ordenação do Padre Jonas. O carro deu perda total. Eu dei perda parcial. Estava comigo a minha esposa. Tínhamos acabado de casar. Quantas vezes o avião ameaçou a cair com a gente? Algumas vezes ele caiu parcialmente. Você já viajou em avião que cai parcialmente? Eu, Valmir Alencar, o Dunga, a turma que foi para o evento lá em Curitiba uma vez, caímos. Literalmente o avião caiu uns 500 metros, depois se estabilizou. Depois caiu uma segunda vez, mais uns 300 metros pelo menos, depois voltou. Estávamos todos, eram muitos grupos, era Vida Reluz na época, Banda Canção Nova, Grupo Mensagem Brasil, Mensagem 2000, e mais outros grupos, e nós estávamos num avião, e o avião, não sei o que aconteceu, acho que deu um problema, um defeito, porque ninguém nos falou. O avião deu uma queda brusca, nem os comissários de bordo esperavam, porque estavam todos com o carrinho ainda no corredor, servindo bebida e comida, e nós ali já tínhamos me servido até a minha bebida, eu estava tomando uma Coca-Colazinha gelada, e de repente a minha Coca-Cola colou no teto do avião. A sorte que eu estava com cinto, senão quem ia colar era eu. Que pânico, irmãos. E o carrinho tombou. E as pessoas gritavam. O Ricardo Sá também estava.
E as pessoas gritavam e nós falamos: pronto, chegou a hora de cantar na glória. A Coca-Cola caiu dentro do meu sapato. E eu vim com o pé melado andando, até chegar em Cruzeiro. Depois da primeira queda, estabilizou um pouco, e de novo, quando pensamos que tinha passado, já tínhamos rezado para todos os anjos, os santos e tudo que você possa imaginar. Dissemos: agora estamos seguros. De repente, o fígado e o resto dos nossos órgãos ficaram lá em cima. Coisa impressionante. Então o piloto se pôs a voar sobre o mar e chegou por São Paulo por uma trajetória que nós nunca passamos. Por cima do mar. Eu disse: esse cara está querendo pousar na água e eu não sei nadar. Agora, imagine qual era o nome do piloto. Taroko. Era um piloto japonês, não era? Falei: ele estava rouco mesmo. Rouco de matar nós. Gente, quando descemos, pergunta para onde foi todo mundo. Correndo para o banheiro. Meu Deus. Nessa trajetória passamos por muitas coisas. Outra vez fomos com o Padre Jonas para a consagração a Nossa Senhora, a Brasília, a consagração de Brasília, Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Aparecida foi para lá, e era um evento, e fomos eu, Dunga, Nelsinho, fomos todos para lá. Era um evento muito grande, promovido pelo governador. E na volta, para encurtar, o governador disse: vocês podem voltar no avião do governo, ele leva vocês até Guaratinguetá, fica pertinho para vocês, Guará é aqui do lado. Ficamos todos felizes, então vamos. Aí me apresenta o avião, era um avião pequeno, mas era um avião bom, para umas 10 pessoas. Era tinha 2 hélices, assim, um negócio, não sei, bimotor, sei lá o quê. E nós entramos felizes, tal, honrados, inclusive. Depois a honra virou outra coisa, mas a princípio estávamos honrados. E quando o avião sai, começamos a voar, uns 20 minutos depois, aquele cheiro de gasolina, querosene, sei lá o quê. E nós ali, caramba, que cheiro horroroso, que sei lá. 2 pilotos lá na frente e tal. E aí começamos a ver que a janela estava toda molhada, mas um sol como esse, chovendo não está. O que é isso? Não é que tinham esquecido o tanque aberto e a tampa estava pendurada assim? E à medida que o avião ia indo para frente, o combustível ia ficando para trás. O avião ia e o combustível voltava. Bom, o combustível estava saindo de dentro do tanque todo. E nós estávamos nas alturas. Já tínhamos voado uma meia hora. Aí então foi aquilo que o Dunga contou ontem. O Padre Jonas propôs que rezássemos o mistério glorioso, porque nós íamos para a glória se morrêssemos. Eu com 3 filhos em casa, a mulher grávida do quarto, eu disse: meu Deus, não posso morrer, não quero morrer agora. Não quero ir para a glória de jeito nenhum agora, deixa para um outro momento. Aí começamos a rezar e eu rezei o mistério que nunca foi meditado na Igreja Católica. São José puxava o burrinho, Nossa Senhora, qualquer coisa, menos o mistério. Tal era o desespero. E aí então o piloto veio e perguntou: o que vocês preferem que a gente faça? Que a gente volte ou que a gente vá em frente e desça no próximo aeroporto? Nós olhamos para ele e dissemos assim: tu és o piloto e perguntas a mim? Ora.
Meu Deus! O que está mais perto? O aeroporto atrás, então volta! E ele voltou então por cima das estradas, os campos, e eu disse, de novo nós vamos descer em lugar que não devia, quer ver? Mas graças a Deus voltamos para o aeroporto e chegamos sãos e salvos e com o tanque quase vazio. Por mais 5 minutos, a glória era o nosso lugar. Meu Deus. E outras tantas vezes, irmãos, sobre a selva amazônica, aqueles convites intermediários, né? Fizeram um convite para mim e pregaram um encontro estadual para músicos num estado aí que eu não vou falar. Porque senão o coordenador daquela época vai ficar bravo comigo. Porque eu fiquei muito bravo com ele. Ele era da capital e ele disse, vai pregar um encontro estadual. E eu pensei que fosse lá. Quando eu cheguei lá, num avião grande, normal. Aí não saímos do aeroporto, eu perguntei para ele, nós estamos esperando alguém? Vai chegar mais alguém? Ele disse, não, nós estamos esperando o próximo voo. Ah, o próximo voo? Sim, você vai para tal cidade, assim, assim, assim. Eu falei, é? Aí eu olhava para o pátio, não tinha avião, só tinha um pernilongo da dengue lá. E eu nunca tinha voado naquilo. Era um avião para 4 pessoas. Pequenininho, eu disse... E qual é o avião? Eu perguntei para ele, ele disse, não, aquele lá já vai sair. Eu disse, my goodness. Salvai-me dessa hora, Senhor. Quanto tempo de viagem? Umas 4 horas. Eu disse, ui! Em cima da selva. Eu disse, não, é hoje. Aí comecei a passar mal, só isso. Eu disse, meu Deus, e agora? Será que eu vou ou será que eu volto? Eu estava com muito medo. E o meu medo se justificou. Sobe no avião, vamos embora. O aviãozinho chacoalhava mais do que tudo. Eu fiquei com medo de alguém confundir e espirrar um Fritz em nós. O barulho era idêntico. Eu falei, meu Deus, esse avião não vai aguentar. Mas os outros que estavam sentados do meu lado estavam tranquilos. Eu disse, vou olhar para eles e vou ficar tranquilo. Não consegui, não. Mas tinha uma parada. Uma parada para reabastecer. E o avião desceu no meio da selva. E a estradinha era daqui, ali no fundo do rincão. Quando o avião desceu, eu quase vazei pelo vidro da frente. Porque desceu na velocidade e o piloto freou de repente e nós... Porque senão acabava a estrada e nós caíamos no rio. E quando foi na hora... quando desceu, foi um estresse insuportável. Então eu comecei a ficar imaginando, e agora para subir, Jesus, como se fará isso? Aí quando foi subir, já viu aqueles desenhos animados que colocam um elástico atrás? Eu pensei que fosse ser assim, mas não foi. Ele acelerou. Quando começou a pegar fogo, ele saiu. Aí passou. As folhas até voavam. Das árvores, eu disse, mãe. Cheguei na cidade. Fui pregar um encontro. É difícil, mas me dava um branco. Estava pregando, no meio da pregação, eu esqueci o que eu estava falando e começava a perguntar para o pessoal, gente, o que eu estava falando mesmo? Tal era o pânico. Pânico de pensar que eu teria que voltar no mesmo avião ainda. Depois de ter chegado, eu pensava, e agora como se fará? Eu tenho que voltar, eu tenho que passar pelas mesmas coisas. O preço. Essas são as viagens. Mas e as outras realidades que envolveram tudo isso?
todo esse ministério, os preços que pagamos, os tempos que deixamos a família sozinha, as crianças, os filhos que sentiam falta da gente, principalmente no final de semana. Quando é dia da gente estar em casa, comer macarrão com costelinha, passear com as crianças, um preço a pagar. E as tentações do caminho, e as perseguições, e os sofrimentos interiores, e as lutas interiores, e as perdas na família, dos pais, dos irmãos, de parentes próximos. Enquanto você estava lá, quantas realidades, mas nós chegamos aqui. Talvez você, nessa jornada que fez, você também passou por muitas lutas. Talvez nessa jornada que você está fazendo, você está pagando um preço alto por ter escolhido servir a Jesus pelo ministério da música. Bate no peito e diz: é comigo mesmo. Vem para mim. Sabe por quê, irmão? Porque se estamos na cruz, estamos tranquilos. O braço está preso, o pé está preso, que besteira você pode fazer? Enquanto estiveres na cruz, enquanto estiveres sofrendo, louvado seja Deus, fica tranquilo. A cruz é o melhor lugar. Ela nos forja, ela nos faz melhores, ela purifica o nosso ministério. E esse é um tempo em que estamos passando de purificação do nosso ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós fomos convencidos pelo mundo e por vozes estranhas de que o nosso ministério depende da gravação de um CD. Do primeiro, do segundo, do terceiro, ou da gravação daquele DVD. E por muitas vezes, grupos entraram no estúdio, gravaram um CD e no momento seguinte acabaram. Terminou. Já não existia mais o ministério. Porque a razão de cantar, a razão do nosso ministério não é gravar. A razão do nosso ministério não é fazer sucesso. A razão do nosso ministério não é fazermos grandes shows e ganharmos muito dinheiro. A razão do ministério, a razão do nosso ministério é louvarmos a Deus. É adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E é bem verdade que Deus, na sua misericórdia, acaba nos proporcionando viver até do ministério. Porque o operário é digno do seu salário. Já diz a palavra. Muitas vezes hoje o seu ministério se confunde com a sua profissão. Antes talvez não fosse. Talvez antes você trabalhasse em outras coisas, mas as exigências do seu ministério, a necessidade de estar mais tempo evangelizando, mais tempo envolvido com aquilo que você faz, mais tempo se dedicando, acabou não proporcionando mais que você vivesse no emprego outro e teve que dedicar tempo integral ao seu ministério. Então você passou a viver do seu ministério. E a comunidade, o povo, reconhecendo o valor do seu ministério e dizendo: é importante para nós, assim como eles destinam o seu dinheiro para outras realidades que gostam, que julgam importante, decidiram ajudar você, comprando o seu CD, indo no show que você fez, e assim por diante. Mas não julgue que isso seja a razão de ser do seu ministério. Transcenda, vai além. Irmãos, chegou a hora de subirmos degraus. Nosso ministério é sagrado. E enquanto servimos ao Senhor de todo o nosso coração e cantamos a sua glória com todo o nosso zelo, como dizia o Padre Jonas, porque nós não temos outro direito senão o direito de profetizar enquanto ministramos. E não eu,
porque estou com o microfone na mão. Mas os benditos músicos instrumentistas podem e devem evangelizar com seus acordes. E olha, eu conheço gente que profetiza para valer com o seu instrumento. Eu já trabalhei com homens profetas dos acordes. E eu tenho trabalhado, graças a Deus. Deus tem nos proporcionado aqui na Canção Nova e em tantos outros lugares, trabalhar ao lado de homens e mulheres com quem dá gosto, porque completam a mensagem que Deus nos confiou enquanto estamos com o microfone na mão. Bendito seja o teu ministério, bendita seja a profecia que Deus lhe confiou. Agora o mundo não será impactado com outra coisa a não ser com a profecia que Deus lhe confiou, que ecoa nos seus acordes e nas suas canções. Por isso não deixe por menos. Desfaça dos penduricalhos que você foi colocando no seu ministério. Passa limpo o seu ministério, reorganize a sua bagagem. Sabe, irmãos, neste tempo, permita-me denunciar, neste tempo nós fomos colocando penduricalho demais. Desculpe falar, tem mulheres que são lindas, e já o são, porque Deus fez assim, mas às vezes exageram na bendita da massa que passa na cara, que às vezes tem que tirar com a enxada, né? E o que era bonito ficou exagerado. E às vezes pendura um brinco, mas às vezes pendura 16 na orelha. Não precisa. Vai ficando pesada, vai ficar pensa de um lado. Não, desculpa o exemplo. É que muitas vezes nós vamos colocando penduricalhos no nosso ministério e vamos acrescentando coisas que não são necessárias, e vamos querendo fazer coisas muito maiores, e queremos fazer coisas, enquanto que nós precisávamos era ser o que se é, querer o que Deus quer e ser o que Ele quiser. Não querer o que eu quero, Deus, eu quero isso, mas querer o que Ele quer me dar. O que queres me dar, Senhor, para que o meu ministério seja ainda mais eficaz? O que queres me dar? Porque Deus sabe o que eu preciso, sabe o que é bom para mim. E me dando o que queres, faça de mim o que quiseres. Está feito. O ministério que Deus nos confiou é feito de duas coisas: de desapego e de humildade. Diga para quem está do seu lado: desapega. Solta. Está muito apegado, solta. Porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Passa o bastão, depois pega de novo, depois passa outra vez. Para terminar, hoje eu estava aqui lendo o Salmo, vim rezar com o Emanuel, o Espírito Santo diz vai, eu fui, o Emanuel me acolheu, e aí eu comecei a ler o Salmo. Se lembra, Emanuel? Comecei a ler o Salmo, estou lendo o Salmo, estava indo muito bem, o Espírito Santo falando no meu coração: deixa o Emanuel ler. Meu coração dizia assim: mas eu estava indo tão bem. É que um tem o direito, outro tem a unção. E a gente tem que distinguir quando é o meu momento e quando é o momento do outro. Eu distingui e disse, versículo 7. Foi isso? Ok. Emanuel leu,
até o penúltimo versículo. Eu passei o bastão para ele, ele leu o penúltimo versículo. Quando foi na hora de cruzar a linha de chegada, o que ele fez? Devolveu o bastão para mim e disse: agora cruza. E eu li o último versículo, maravilhoso, e fechamos. Um aprendizado. Precisa ter sintonia fina para ouvir o Espírito e saber o que Ele está dizendo agora e para agora, o que será melhor para o povo e não para mim, e não para o que eu sou, para o que eu acho, para o que eu poderia ser, mas o que o Senhor quer falar. Isso é profecia, é falar o que Deus quer falar, porque cantar para Deus é muito fácil, mas cantar o que Deus quer cantar, eis o desafio. Cantar para Deus é muito fácil, mas permitir que Deus cante em nós, esse é o desafio. E só será dado impactar a vida das pessoas àqueles que permitirem que Deus cante nele. Ah, mas eu estou fraco. Como que eu vou cantar o que eu ainda não vivo? Você pode cantar aquilo que aspira em viver. O resto é com Ele. Eu ainda não canto o que eu vivo. Ainda bem que a eficácia não depende de você, é o Senhor que dá a eficácia. Mas se você tem a intenção de viver e luta para isso, Deus operará a obra. É engraçado, às vezes nós estamos esculhambados, mas quando Deus nos revestiu do ministério, naquele determinado momento, não por causa do nosso mérito, mas por causa da necessidade do povo, Ele nos reveste da autoridade para realizarmos a obra. Por isso já diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor. Diga comigo: não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Irmãos, eu comecei dizendo e termino dizendo: há muito que celebrar. Chegamos até aqui, mas estamos apenas começando. Quase 40 anos depois do início do meu ministério, eu tenho que dizer para você: a hora é agora. O melhor momento é o hoje. Hoje, aqui. Vocês vão voltar para casa e o desafio está lançado diante dos seus olhos. Vai e realiza tudo o que Deus te pediu. Reorganize a sua bagagem. Desfaça daquilo que tem feito o seu ministério rastejar, enquanto que o que é preciso agora é correr velozmente, porque os dias são maus. Você não está sentindo seu ministério muito pesado, não? Somente o necessário. Somente o necessário, porque o extraordinário é demais. Vai deixando pesos, penduricalhos, e fica com o essencial. E o essencial é Deus. O essencial é amor. O essencial é prosseguir decididamente rumo ao alvo. E o alvo é o Senhor. Lembre-se, o nosso ministério de louvor e adoração, quando exercido, ornamenta a igreja para o noivo.
A igreja que é a noiva é ornamentada com louvor e com adoração. Quando louvamos e adoramos, acrescentamos no vestido da noiva os enfeites para que ele se torne lindo e prepare a noiva para o grande dia do enlace. Nós vamos cantar esta canção como nossa oração. Os meninos vão cantar e será uma canção de envio mesmo, porque esta canção diz o que é fundamental. Cordeiro Santo, te adoramos, te adoramos. Meus irmãos, Deus nos abençoe e nos ajude. Vai lá, irmão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!